preparado aí, irmão, para a palavra? Já está com a Bíblia na mão? Crente tem que estar com a Bíblia, tá, irmãos? Mesmo que for no celular, mas tem que ter Bíblia. Se você não baixou a Bíblia no celular ainda, baixe o mais rápido possível, para você ter a Bíblia para ler de vez em quando, tá? Baixa a Bíblia. Não pesa nada, baixar a Bíblia é fácil, é rápido e não pesa. É melhor do que você ficar guardando foto, um montão de coisa que não vai... a Bíblia no celular não pesa, pode acreditar nisso. Ah, vou tirar a Bíblia porque está pesando o celular. Não, não pesa. Vale mais a pena ter a Bíblia do que outra coisa. Tá bom? Bom, mensagem de hoje está baseado em Mateus 20, versículo 28. Abre lá a tua Bíblia. Mateus capítulo 20, versículo 28. Está escrito assim na palavra de Deus: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vou repetir. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Viu que coisa interessante? A Bíblia fala que Jesus, ele não veio a este mundo para ser servido. Ele veio para servir. E isso ele falou para dar exemplo para as pessoas que não gostam de servir. O servo é aquele que faz de forma voluntária para o Senhor. E quando nós servimos as pessoas, nós servimos a Deus também. Servir as pessoas é servir a Deus. Eu podia pegar muitos versículos, tanto no livro de Provérbios, de Eclesiastes, que fala sobre a importância de você servir, e tantos outros textos que falam sobre essa importância, mas nós não vamos estender muito. Eu só quero dizer o seguinte: Jesus mostrou em várias passagens, que quem serve é maior do que quem é servido. Porquanto, quem é o maior? Olha o que a Bíblia fala em Lucas 22, 27. Quem é maior? Perguntaram isso para Jesus. Jesus, quem é maior no reino dos céus? Quem é maior? Por exemplo, eu estou aqui hoje, não estou? Aí vocês pensam assim: ah, eu estou servindo o pastor. Não, não está. Quem está servindo sou eu. Eu sou o garçom de vocês. Eu sou o servente de vocês. Eu sou o servo de vocês. Então, ninguém serve o pastor. É o pastor que serve a igreja. O pastor, a Bíblia fala que ele é o dispenseiro. O que é o dispenseiro? É aquele que guarda na dispensa o alimento. Quem é o mordomo? O mordomo é aquele que administra. Numa grande casa, numa grande fazenda, numa grande mansão, tem vários servos. E o mordomo é o servo principal, é aquele que serve todo mundo. Mordomo é um tipo de administrador. Então, quem é maior? A pergunta dos discípulos foi essa: quem é maior? Tem muita gente querendo ser grande, querendo ser maior. Mas a Bíblia diz que o maior é aquele que serve. O maior que serve. Então, pastor, se o senhor serve, o senhor é maior. A Bíblia diz que quem serve é o maior. Se você quiser ser o maior, você tem que servir. Então vamos ler Lucas 22, versículo 27 diz: pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Está aqui, ó. Lucas 22,
2, 27. Quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Porém, estou entre vós como quem serve. Quer dizer, Jesus falou, quem é maior? O que está à mesa. Mas eu sou o que serve. Eu sou o que serve. Entendeu? Então, quando você está disposto a servir, você é o maior. Porque tem gente que acha que é maior. Por exemplo, quando você vai no restaurante e o garçom vem com a bandeja te servir, ali a percepção, a impressão é que você é maior do que o garçom. Vamos dizer assim, será que você é maior do que o garçom? Não. Você também é um servo igual a ele. Entendeu? Então, quem é maior? Por isso que é importante, talvez mas muitos anos atrás, nós fizemos uma palestra, não foi um curso aqui na igreja, sobre o curso de servo. Muitos anos atrás, pouca gente participou desse curso de servo. A gente precisa fazer isso aqui na igreja. Você aprender a fazer, você participar de um curso de servo. Né? Existe igreja que estão tão habituadas em servir, que quando o pastor pergunta assim, irmãos, eu preciso de 20 voluntários aqui tal dia. Olha, é uma briga para todo mundo querendo ser voluntário. Porque eles aprenderam a ser servo. Quando não tem mais vaga, eles ficam tristes. Puxa, eu queria estar naquele congresso, eu queria estar naquele evento para servir, mas não tem mais vaga. Existe o ministério de servo. O ministério de servir. Porque maior é quem serve. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus podia chegar assim e falar, vem cá todo mundo, lava meus pés aqui. Mas ele fez o contrário. Em João capítulo 13, versículo 4 ao 17, nós não vamos ler o versículo todo, mas fala que Jesus voluntariamente pegou uma toalha, se enrolou na toalha, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. João capítulo 13, do 4 em diante. Jesus é o rei, Jesus é o Senhor, Jesus é soberano. Ele poderia chegar assim, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Judas, todo mundo aqui, quero todo mundo lavando meus pés, hein? Aqui agora, ele poderia fazer isso, sim ou não? Mas o que ele fez? Ele fez o contrário. Ele que lavou os pés dos discípulos. Então, o líder, a pessoa que quer ser um líder, porque tem gente que acha que ser líder é ele ser alguma coisa. Eu sempre falo que quando uma pessoa é levada ao ministério, eu prego isso quando eu vou consagrar algum obreiro, principalmente ao ministério pastoral, eu sempre explico que ele não está subindo degrau nenhum. Ele está descendo. Porque a mania de muita gente fala assim, irmãos, eu sou diácono, sou presbítero, sou evangelista, subi mais um degrau. Pelo contrário, você desceu, você não subiu. Quanto mais você recebe cargos, você desce, sim ou não? Você não sobe, irmão. Graças a Deus eu subi mais um degrau. Agora eu sou pastor. Agora eu sou evangelista. Agora eu sou presbítero. E eu que mando em vocês. Nada disso. É completamente o contrário. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Então, quando alguém é chamado para uma função, ele está servindo. Eu aqui, por exemplo, só dar um exemplo da minha vida. Eu não sei fazer tudo aqui. Eu não sei fazer tudo. Se eu tiver de fazer uma obra de botar um piso, fazer um poço,
Eu não sei fazer. Se eu soubesse, meu irmão, se eu soubesse, eu caía para dentro. Eu não sei. Eu faço algumas coisinhas, mas não vai dar certo. Mas o que eu puder fazer, eu faço. Eu faço. Inclusive, eu estava conversando com o irmão Henrique outro dia, e eu estava falando, qualquer irmão aqui, pastor, estou fazendo uma obra lá em casa, estou precisando de ajudante. Pode me chamar que eu vou te ajudar. Já falei. Pode me chamar que eu vou lá te ajudar. Se eu não conseguir fazer muita coisa, pelo menos com a mangueira lá, para molhar a massa, eu vou. Pode molhar a massa? Posso. Pode carregar um carrinho de areia? Eu vou pelo menos 1 ou 2, mas vou. Eu lembro aqui que uma vez, quando o pastor Altair estava construindo a casa dele, e o Augusto foi muitas vezes lá, não é isso, Augusto? Lá no Altair construir, ajudar a casa dele lá. Teve uma vez que teve laje. Nós fomos lá, bater laje. Então, meu irmão, é um servindo ao outro. O pastor não pode, porque é pastor, pegar carrinho de areia. Não pode, porque é pastor, ficar virando massa. Quem falou que não pode, irmão? Pode e deve. E deve. Então, o dia que você precisar de mim, eu vou lá te ajudar. O dia que precisar, tem que abaixar mais um pouco aí, pastor, eu estou ouvindo aqui. O dia que você precisar de um socorro, pastor, alguém aqui em casa passou mal ou precisou do senhor, o senhor pode vir aqui? Pode contar comigo, qualquer hora da madrugada. Eu já falei, eu inclusive, tem gente que desliga o celular de noite. Eu não desligo o meu celular em hora nenhuma. Sabia disso? É muito difícil alguém me ligar ou mandar uma mensagem que eu não atenda. É muito difícil, só você deu problema no telefone, que já deu. E estava desligado, ou então não saiu o som, estava no mudo e eu esqueci de tirar. Mas eu também só boto no mudo quando eu estou numa reunião. Fora disso eu não boto. Então meu celular fica ligado 24 horas por dia. Por quê? Porque se alguém precisar de mim, eu tenho que estar ali pronto. Viu, irmão? Então nós precisamos estar prontos a servir um ao outro. Jesus lavou os pés dos discípulos. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 13 de João. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou o manto e tomando uma toalha cingiu-se, se enrolou na toalha, depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 6. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me os pés? Respondeu Jesus: o que eu faço tu não sabes agora, mas depois entenderás. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Replicou Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Versículo 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo, e vós estás limpo, mas nem todos. Então o que Jesus quer dizer? Que os pés, tipo assim, um lugar onde pega mais sujeira, pega poeira, é símbolos de quê? De andar, de caminhar, tem que estar limpo. Né? Já pensou? Eu que ando calçado o dia inteiro, eu não consigo sair de chinelo para lugar nenhum, né? Só se eu estiver passeando alguma coisa, mas geralmente eu não estou. Aí eu estou de tênis ou de sapato o dia inteiro, aí tá, o pé sua, aí chega em casa, como é que deve estar? Tem que
que lavar os pés, não tem? Senão não dá. Então, o que acontece? Se nós lavarmos os pés, porque a Bíblia diz, bem-aventurados os pés dos que anunciam boas novas, boas notícias. Então Jesus lavou os pés dos discípulos, simbolizando o seguinte: a partir de agora, vocês estão com pés limpos e com a vida limpa, para que vocês possam fazer coisas maiores do que eu, ou fazer essas coisas e até maiores do que eu. Capítulo 13, versículo 14 em diante. Capítulo 13, versículo 14 em diante. Diz assim: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. E aí? Eu vou lavar pé de irmão nenhum, não. Teve uma vez que a gente fez porque não é doutrina de lava pés, não. Mas teve uma vez, a gente estava ali ainda, na Luz de Lemos ali, e nós fizemos um culto, uma ceia, aonde nós lavamos os pés dos irmãos. Quem lembra disso? Lembra? Minha mãe lembra. Lavamos os pés. Teve uma vez no encontro com Deus, nós fizemos isso também. Mas o que mais marcou não foi nem no encontro, foi nesse culto ali que nós fizemos numa ceia, que de repente eu falei assim: pega uma bacia com água e tal. Não estava nada combinado, foi assim, água assim, numa ministração, irmão. Não sei quem lembra, mas foi um derramar, um mover tremendo. Não foi? Um chororô, uma choradeira. O Espírito Santo manifestou na igreja de forma poderosa. E eu comecei a lavar os pés dos irmãos. E aquele irmão que achava assim, poxa, e começava a chorar. Gente, quando eu começava a lavar os pés dos irmãos, eles começaram a chorar. E eu também não aguentava, porque aquilo foi muito forte. Foi muito forte. Então o que eu quero dizer? Jesus falou assim, ó: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. É claro que a gente não vai sair daqui lavando o pé de todo mundo, não é assim não. Lavar os pés significa servir o outro. Lavar os pés é você falar assim: irmão, está precisando de uma ajuda? Está precisando de alguma coisa? O que você quer que eu faça por você? O que você quer que eu te ajude? Isso é lavar os pés, irmão. Amém? Não entendeu? O que é lavar os pés? Então lavar os pés não é você. Então o serviço é a mesma coisa que teve uma pessoa que entrou aqui para comer. A gente já tinha praticamente acabado a comida. E a pessoa foi lá, passou ali, e era uma pessoa que catava, uma senhora, né? E foi catadora de reciclagem, né, mãe? Ela parece catadora de reciclagem. Uma senhora. Passou lá na estrada, viu quem tinha R$8, ela veio correndo. Tem quem tinha de R$8 ainda? Tem. Infelizmente acabou. Não tem mais. Só tinha um pouquinho de arroz. Mas nós vamos dar um jeitinho. Tem aqui, tal. Aí ela ficou tão... Aí demos suco. Ela ficou tão grata, tão maravilhada, da gente dar um jeitinho para servir a ela, que ela falou assim: eu encontrei com um anjo, né? Falou mesmo assim, um anjo. Quer dizer, então quando as pessoas servem o outro, é maravilhoso, irmão. Quando a pessoa te pede uma coisa, você dá duas. A pessoa te pede uma coisa, você dá duas. É claro que a gente tem que ficar esperto com os malandros, né? Cuidado com os malandros. Tá? Outro dia veio uma pessoa aqui, já veio 2 vezes, pedir alimento.
E só vem na hora mais ou menos do culto. Ele sabe a hora que o pastor está na igreja. E aí veio com uma pessoa com mototáxi, um cara com moto. E a pessoa desceu, só que o cara de moto não tirou o capacete. Ficou sentado na moto de capacete esperando. Com uma caixa em cima da moto, cheia de comida ali dentro. E ela pedindo comida, não sei o quê. Ela, não ele, né? Mas era uma pessoa que parecia, era ele, mas parecia ela, tá? Para não falar outra coisa. Então, veio pedir comida. E eu falei, não, a gente aqui não tem hoje. Aí eu tentei olhar para a cara do sujeito. E eu falei, dá para o senhor tirar o capacete? Ele, não, vou tirar o capacete não. Quer dizer, ele não queria ser reconhecido. Ele não queria ser reconhecido. Aí ontem eu encontrei com essa pessoa, a vi Miguel Couto, e falei com a pastora, ó, essa pessoa aí, ó, já foi 2 vezes lá na igreja pedir alimento. Foi 2 vezes lá. Porque eu posso esquecer nome, mas a cara da pessoa não esqueço. Eu não esqueço. Se eu ver uma vez, já era, irmão. Eu tenho um olhar fotográfico. Agora, nome, poxa, qual é o teu nome? Eu não esqueço, não. Agora, afeição, não esqueço, não. Então, o que eu quero dizer para você? Você tem que ajudar as pessoas? Tem. Mas você tem que olhar quem está com esperteza contigo. Sim ou não? Cuidado com os espertos, hein? Tem muito por aí que quer aproveitar da sua bondade, da sua generosidade, para tirar de você alguma coisa. Então, versículo de número 15, capítulo 13, versículo 15, olha que palavra. Porque eu vos dei o quê? Lê comigo. Tem ninguém lendo, tá vendo? Peguei vocês agora. Capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o... Ninguém está lendo, meu pai. Vou tentar de novo. João capítulo 13, versículo 15. Vamos tentar de novo? Porque eu vos dei o quê? O exemplo, irmão. Para que como eu fiz, façais vós também. Viu que coisa? Jesus fez aquilo, lavou os pés dos discípulos, para que os discípulos lavassem os pés dos outros irmãos. Versículo 16. Em verdade eu vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis que essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardeis. Amém ou não? Viu que coisa? Olha o que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 8. Para você entender a palavra de Deus. Irmãos, não fique preocupado que eu vou terminar mais cedo do que você imagina. Nós estamos 15 minutos de palavra até agora. Quando for temer, eu termino. Olha aqui que eu quero te falar. Filipenses capítulo 2. Olha o que a Bíblia fala. Versículo de número 4. Vamos ler o 3, que é melhor. Filipenses 2, 3 em diante. Olha o que a Bíblia diz. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Vou ler de novo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Como que eu devo me comportar? Como eu devo fazer as coisas? Não por contenda. Não por vanglória. Mas eu devo considerar o irmão maior do que eu. Eu não posso achar que eu sou maior do que ninguém. Versículo 4, Filipenses 2, 4. Não olhe cada um
somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Vou ler de novo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, eu tenho que me preocupar com os outros, não só comigo. O que você está passando, irmão? Qual a tua dificuldade? Eu não tenho que ficar preocupado só comigo. Primeiro eu. Não. Você tem que colocar a sua vida também em disposição a outra pessoa. Porque tem gente que fala assim, não, eu estou cheio de problema, vou querer resolver o problema dos outros. Irmão, se você ajudar os outros, Deus vai te ajudar. Entendeu? Se você ajudar as pessoas, Deus vai te ajudar. Mas se você falar, não, eu não quero saber de problema de ninguém, porque eu já tenho tantos problemas. Olha, eu vou te falar uma coisa. As pessoas que mais ajudam os outros são as que mais têm problema. Vai nessas irmãzinhas aí, que cuida de criança, que cuida de doente, que cuida de idosos. Vai ver o problema dela. Ela está cuidando de filho dos outros, cheio de problema em casa. Ela está cuidando de gente doente, estando doente às vezes. Sim ou não? Às vezes você está falando, não, eu tenho que estar bem para curar os outros. Irmão, o apóstolo Paulo tinha um espinho da carne e curava dos outros. Deus não queria tirar o espinho da carne dele, sei lá qual era. Mas mesmo assim ele falou, me retira de mim, Senhor, esse espinho da minha carne por 3 vezes. E Deus falou, Paulo, a minha graça te basta. Então muitas vezes você doente, você pode curar alguém. Você com problema pode resolver o problema dos outros. Vou repetir o versículo. Versículo 4. Versículo 4 de Filipenses 2:4. Não olhe cada um para o que é seu, mas cada qual para o que é dos outros. Versículo 5. Tende em vós aquele sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus? Versículo 6. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia fazer. Versículo 7. Olha Jesus, mas se esvaziou-se a si mesmo, tornando em forma de servo, tornando semelhante aos homens, achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então o próprio Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, antes se esvaziou. Então o que eu tenho que fazer? Me esvaziar. E servir. Outro dia eu estava falando, lá em casa, que servir a Deus só serve a Deus através da igreja. Mas fulano de tal faz caridade e é de outra religião. Não serve a Deus. Então ele não está servindo. Se ele não está servindo os outros através da igreja, ele não está servindo a Deus. Então isso que eu queria falar com vocês. Então Deus, Ele quer nos ensinar a ser servo. Você tem que tirar um dia. Irmão, olha, os grandes empresários, você quer ser um empresário grande? Eu estou com 60 anos, vou fazer agora, em outubro, mas eu quero crescer na vida ainda. Para mim não está tudo acabado não, tá? Porque tem gente que fez 60 e fala assim, agora é só morte. Eu não quero isso para minha vida não. Eu quero ser alguém na vida ainda. Entendeu? Quero ser alguém na vida.
E eu estou aprendendo com grandes homens que estão bem grande aí. Eu podia falar vários nomes aqui. Luciano Huck, daquela empresa Avan, né? Cara milionário. A empresa dele ele é mais novo do que eu. 50 e poucos anos. Mais novo do que eu. E o pessoal chama ele de o velho da Avan. O cara parece que ele é careca, né? Tá parecendo um coroazinho. Mas ele é mais novo do que eu. Sabe? O cara serve os outros dando emprego. Mais de 20 mil funcionários. Mais de 20 mil funcionários. 200 lojas no Brasil. Da Avan. Aqui no Rio de Janeiro tem lá em São Pedro da Aldeia. Não sei quem já passou por lá. Já viu a Avan. Já viu lá, Augusto? A Avan de São Pedro da Aldeia? Tá lá. Aquela estátua enorme. Eu e o pastor já entramos lá para olhar os preços, né? Não para comprar, que a gente estava sem dinheiro, mas olhar os preços. Lojão imenso, sabe? Sei lá, umas 10 vezes maior do que esse negócio, do que a igreja. É grande o negócio. Tem embaixo e em cima. E ele tem 200 lojas daquele nível. Você tem uma ideia? 200 lojas. O homem é ponto de rico, tem helicóptero, tem avião, tem tudo. Sabe, irmão? E trabalha. O que eu quero dizer? Eu ainda quero ser bem sucedido, trabalhando. Mas como eu vou ser bem sucedido? Outro dia eu fiz uma live e falei, um vídeo. Deus não dá dinheiro para ninguém. Deus dá ideia, Deus dá sonho, Deus dá estratégia. Quem dá dinheiro, quem oferece dinheiro é o diabo. Deus dá ideias. Deus dá estratégia. Então, se você tem visão, crie uma estratégia, crie uma visão. Invente alguma coisa. Use o que você tem na mão. Vai prosperar. Mas uma coisa você tem que fazer, que eu vejo esses caras fazendo. Sabe o que é? Uma vez no mês, ou de 15 dias, ou que seja uma vez por semana, eles dão o dia deles voluntário para servir uma instituição, para servir alguém. Um dia. Eles tiram um dia para fazer isso. Um dia para servir. Ah, mas eles não têm tempo. Tem, eles arrumam tempo. Por que a gente não consegue arrumar? Esses caras são empresários, donos de mega loja. Por que não eles conseguem e eles não conseguem? Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho condição. Entendeu, irmão? Entendeu isso aí? Isso é importante. As pessoas não servem um líder. Elas servem os projetos e os sonhos. Então, ninguém está me servindo aqui. Alguém está servindo o pastor Paulo? Não. Eu também nem quero que vocês façam isso. Mas vocês têm que servir um sonho. Tem que servir uma meta. E não largar o barco quando está afundando. Porque tem gente que adora largar o barco quando está afundando. Pula da água. Outro dia aí, o balão pegou fogo aí. Sabe, vocês viram na reportagem? Parece que morreu 20 pessoas. Morreram 20 pessoas. Pegou fogo e tinha gente pulando lá de cima. Se esborrachou no chão todinho. Mas também se não pulasse ia morrer de qualquer jeito. Mas o desespero fez as pessoas pularem do balão. Irmão, não pula do barco, não. Tenta jogar água fora. Tenta tapar o buraco. Tenta ajudar. Porque tem gente que fala assim, não, o barco está afundando, eu vou pular fora e vou deixar quem quiser morrer afogado. Não faz isso não. Fica no barco, amém ou não? É a mesma coisa que eu falo aqui, fica aqui, pastor, mas nós estamos aqui numa prova, numa luta, não sei o quê, vou deixar o senhor nessa prova sozinho aí, estou rapando fora. Eu pretendo não te abandonar, você vai me abandonar. Eu pretendo não te abandonar. Eu pretendo ficar contigo até o final. Amém ou não? Então eu quero falar até aqui, que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo fale no teu coração. Eu espero que você receba essa palavra e que você saia daqui edificado hoje, querendo um dia para servir. Um dia.
para você servir.